Claquete, vamos gravar o debate de terça-feira, 26 de março de 2019. Olá, o debate está no ar, estamos ao vivo no Facebook do Futura e na TV toda terça às 9 horas da noite. Ou ainda, se você preferir, encontra todos os nossos episódios lá no Futura Play. Bom, em 2018, 15 mil estudantes conviviam com a realidade do ensino domiciliar no Brasil. O dado é da Associação Nacional de Educação Domiciliar, a ANED. Essa modalidade permite que os alunos não frequentem o colégio e reserva ao Estado só a tarefa de avaliar o desempenho dos alunos, mas ainda não é reconhecida pela legislação brasileira. O artigo 206 da Constituição Federal cita a permanência na escola como um dos princípios para a educação no país. Mas o governo federal colocou o assunto como uma das prioridades para os 100 primeiros dias de gestão e agora elabora uma medida provisória para regulamentar a atividade. E afinal, a expansão no ensino domiciliar facilita ou atrapalha a formação no período da infância e da adolescência? O debate de hoje tenta compreender, junto com os nossos convidados aqui no estúdio e também com você aí de casa, os efeitos dessa possível mudança para o Brasil. E a discussão sobre esse tema foi parar no Supremo Tribunal Federal. Vamos assistir. O Supremo Tribunal Federal negou o pedido para reconhecer o direito ao ensino domiciliar no ano passado. O plenário da Corte não aceitou o recurso extraordinário 888-815, que reivindicava que essa modalidade educacional fosse reconhecida como legítima pelo Estado brasileiro. Segundo a maioria dos ministros, o pedido não pôde ser acolhido por não haver um conjunto de regras e preceitos que fundamentassem o ensino domiciliar. O entendimento, formado pelo STF, levou em consideração também a socialização dos alunos no ambiente escolar. Mas o atual governo federal estabeleceu como uma das metas para os primeiros 100 dias de gestão a garantia do acesso a essa modalidade de educação. O executivo indica que 31 mil famílias serão afetadas pelas mudanças. O homeschooling, nomenclatura estrangeira para a prática, está presente também em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem mais de 2 milhões de adeptos. Pois é, essa discussão está inserida dentro de um grande guarda-chuva sobre a questão do acesso, da permanência dos alunos na escola. Então, para a gente iniciar esse bate-papo, primeiro quero dar as boas-vindas ao Rick e à Sônia, que estão comigo aqui hoje no estúdio. Muito obrigado pela presença e por terem aceitado aí conversar com a gente sobre esse tema aqui no debate. Bom, eu quero começar perguntando para o Rick Dias, que é presidente da Associação Nacional de Educação Domiciliar, pedir para o Rick explicar, né, para quem está em casa de maneira sucinta, como a gente falou aqui, é um tema que ainda é novidade no Brasil, em outros países já acontece, mas se fosse resumir, como a gente fala num tweet, num parágrafo curto, o que é o ensino domiciliar, Rick? Bom, a gente chama educação domiciliar um processo no qual os pais, eles assumem o controle do processo global de educação dos filhos, né? Digamos que a nossa sociedade ela fez uma espécie de divisão de papéis, na qual, quando a educação escolarizada se tornou obrigatória, a família ficava encarregada de ensinar valores, costumes, moral, hábitos, crenças, enquanto que a escola ensinaria aquela outra parte da educação que a gente vai chamar aqui de saber formal, saber acadêmico, certo? E na educação domiciliar, os pais eles retomam da escola essa parte da educação que é o saber acadêmico e se responsabilizam por isso também. A gente poderia resumir que a educação domiciliar é isso então, os pais assumindo o controle, responsáveis, não necessariamente professores, mas responsáveis pelo controle desse processo. Pois é uma discussão que traz aí uma série de novos parâmetros, né? Porque a gente tem na legislação, como já falamos na abertura do programa, a questão de os municípios, os estados têm que oferecer e as crianças têm que estar matriculadas nas escolas, um direito e uma obrigação do Estado oferecer também uma educação pública gratuita, está lá na Constituição. Mas quero ouvir da professora Sônia Regina Mendes, que está aqui ao meu lado também, professora da Universidade Estácio de Sá e pós-doutora em Educação pela Universidade de São Paulo.
Qual é o papel, então, que os educadores passariam a ter com essa regulamentação da modalidade de educação domiciliar, professora? Primeiro vamos imaginar que isso não seria para todas as famílias brasileiras. Provavelmente um pequeno segmento das famílias brasileiras teriam condições adequadas para realizar a educação domiciliar. Acho que boa parte das crianças brasileiras, dadas as condições tanto de manutenção da própria família, do acesso à educação formal, ainda ficariam dentro dos princípios da educação do Estado, estatal, assegurando a todos os direitos a ela. Vamos pressupor que num país como o nosso, grande, imenso, com tantas disparidades regionais e tantas dificuldades ainda de se ter uma educação para todos, ainda a gente está, vamos dizer assim, dentro de um princípio de que ainda não conseguimos chegar a democratizar o ensino público no Brasil. Ainda temos, como você bem falou, 2 milhões, presumidamente talvez um pouco mais, de crianças na idade escolar fora da escola, como acesso. Então, isso é um debate que repercute enormemente na escola, do ponto de vista de como é que a escola está sendo vista hoje pela sociedade. Ainda acho que uma forma equivocada de ver que a escola não está cumprindo o seu papel ou está distante. E a gente precisa recuperar um pouco isso como um cenário para a gente repensar como é que o Brasil se situa como nação dentro do âmbito mundial e como ele se repensa também nas relações entre municípios, Estado, sociedade, famílias, para um bom desenvolvimento do que eu acho que todos em comum, né, o desenvolvimento social, cognitivo, emocional das nossas crianças. Eu acho que a gente tem que ter sempre em tela que esse é o nosso objeto mais valioso, né, na nação. Qualquer nação do mundo está se preocupando hoje com a formação das suas crianças para os papéis que são pensados não no futuro, mas hoje, aqui e agora. E a escola tem um papel preponderante nesse desenvolvimento, numa teia enorme e complexa de tarefas pensadas como função social da escola. Depois a gente volta a falar sobre função social. Com certeza, isso é primordial também a gente trazer esse ponto de vista. Agora, um outro ponto de vista fundamental aqui também é do poder público. Então, esclarecendo que nós entramos em contato com o Ministério da Educação para que houvesse um representante do governo federal aqui com a gente no estúdio no programa de hoje, mas o MEC se limitou a afirmar em nota que é fundamental prosseguir o diálogo para garantir a efetividade da medida provisória e respeitar o, abre aspas, equilíbrio entre os poderes, fecha aspas. O Ministério informou ainda que trabalha na elaboração da MP com o Ministério dos Direitos Humanos. Pois é, e aí eu pergunto para o Rick, né? A gente sabe que a ANED tem a expectativa de que a medida provisória incentive um aumento no número de alunos atendidos pela modalidade. É possível afirmar isso? Sim, eu diria que para cada uma família que a gente sabe que existe, eu posso afirmar sem medo de estar sendo leviano, tem pelo menos uma outra que está escondida temendo denúncias e processos, né? Inclusive, assim, o principal motivo de ser MP e não projeto de lei, as pessoas perguntam, é por conta da situação pela qual as famílias estão passando hoje no Brasil, né? Então, esclarecendo, né? Porque já existe, então, essa condição, como a gente abriu o programa dizendo aqui, do número de alunos que já estão nessa modalidade, mas se a gente puder ser assim, ilegal, porque a lei brasileira prevê que todo jovem, toda criança e adolescente esteja matriculado na escola. Então, essa modalidade de ensino e aprendizado fora do ambiente escolar não é reconhecida oficialmente. Exatamente. Ela cresceu bastante depois do sobrestamento dos processos na Justiça, concedido pelo próprio STF no final do ano de 2016, né? Ficou mais ou menos 2 anos. Em setembro do ano passado, a decisão do STF, que dizia que a Constituição não proíbe, porém não garante, jogou as famílias num limbo jurídico e os processos voltaram à carga. Eu falo como pai educador, eu também tirei meus filhos da escola, já tenho uma filha na universidade, os eduquei em casa. E é uma modalidade de educação que ainda, por não ser reconhecida em nosso país, ela traz essa situação e eu acho que a pior parte é o fato de que as famílias estão sendo massacradas
né, por juízes, por promotores, nas salas dos tribunais de audiência. Nós sabemos que essas famílias nos recorrem, nós damos apoio jurídico a essas famílias que nos procuram, mas, inclusive, muitas delas são humilhadas, ameaçadas de prisão, ameaçadas da perda da guarda familiar. Isso tudo é muito difícil. Então, o reconhecimento, com certeza, faria aparecer mais famílias que eu imagino que tem. Rick, eu vou querer ouvir mais dessa história, principalmente em ouvir um pouco dessa trajetória. Você disse que a sua filha já está na universidade, mas frente a essa ausência, né, da trajetória dentro da escola, você vai contar um pouquinho mais para a gente logo mais sobre esse aspecto da história, porque agora eu vou chamar mais uma convidada aqui para conversar com a gente, porque as discussões sobre o direito ao ensino domiciliar também, claro, mobilizam a sociedade civil. Então, associações e organizações não governamentais preocupadas com o futuro da educação no país discutem as consequências que um novo marco legal sobre o tema pode gerar aqui no Brasil. Então, a gente vai chamar agora a Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação, para a nossa conversa. Priscila, tudo bem com você? Sempre um prazer conversar aqui com o Todos e com você, especialmente aqui no nosso debate. Oi, Cris. Oi, Henrique. Sônia Regina, tudo bom? Muito bom estar com vocês de novo. Pois é, Priscila, como é que o Todos pela Educação tem acompanhado a proposta de medida provisória sobre ensino domiciliar? Qual o posicionamento do Todos nesse sentido? Tá. Existem algumas situações que elas podem ser exceções. Então, assim, por exemplo, um ensino domiciliar, ele pode ser justificado quando a ida física à escola pela criança, né, de um aluno, seja criança ou jovem, isso impõe algum tipo de sofrimento a esse aluno, né? A gente sabe que tem alguns casos muito específicos que isso pode acontecer. Então, estudar em casa pode ser uma alternativa mais razoável para esse aluno, né? Agora, o que eu questiono? Questiono muito que isso seja uma política pública promovida, defendida, estimulada pelo governo, né? Por quê? Porque a função da escola extrapola em muito a garantia das aprendizagens dos conteúdos, né? O que é a função da escola? Está lá na Constituição Federal. É garantir a formação para a vida, para o trabalho e para a cidadania. A gente sabe que a gente não consegue essa formação mais integral apenas com a garantia de os conhecimentos de língua portuguesa, matemática, ciências, que são fundamentais, são muito importantes, e talvez, eu coloco esse talvez de propósito, talvez o pai e a mãe consigam até fazer esse trabalho em casa. Eu questiono, porque existem profissionais muito mais bem preparados para isso. A gente pode até criticar a qualidade da educação pública no Brasil, mas os professores são formados para isso, né? A gente tem um corpo de profissionais para garantir essas aprendizagens. E qualquer tipo de desresponsabilização do Estado passando para as famílias é um processo de retrocesso, é um processo em que a gente desiste de cobrar do Estado, a gente desiste de fazer com que o Estado cumpra a sua função, que é a qualidade do ensino, para dizer o seguinte: olha, então agora eu tomo conta. A mesma coisa dizer o seguinte: olha, eu vou combater a violência urbana, vou combater a violência dando arma para o cidadão. Mesma coisa, eu vou resolver a educação voltando para a família cumprir uma função. Então, eu acho que isso aí é bem preocupante. E tem um elemento que eu acho que é o central, que é a escola, ela vai além da garantia dessas aprendizagens. O fato da criança, do jovem conviver com outras crianças, outros jovens, outros adultos, que pensam diferente, que trazem repertórios diferentes para esse espaço, para esse equipamento público, que conseguem fazer debates mais amplos, que conseguem ter vocabulários que eles não teriam apenas em casa, né? Repertórios de vida, conversas, histórias. Isso tudo forma uma formação que está lá na questão, de novo, no artigo 205, que é preparar para a vida, para a cidadania e para o mundo do trabalho. Como que a gente pode preparar, por exemplo, para o mundo do trabalho, uma criança ou um jovem que se formou em casa, mas que depois vai ter que trabalhar em equipe no ambiente de trabalho? Como que a gente pode formar para a cidadania um jovem, uma criança que ficou em casa apenas se formando, mas depois vai ter que debater uma ideia com uma pessoa que pensa diferente? Então, eu acho que a gente tem que entender a escola como um espaço para além das aprendizagens que depois vão ser avaliadas por SAEB, Prova Brasil, Enem, etc., né? Assim, a função da escola vai muito além daquilo que as avaliações podem avaliar. Agora, então, Priscila, uma questão importante, voltando até um passo atrás aqui, que eu queria que você esclarecesse para a gente, muita gente ainda confunde, quando se fala em ensino domiciliar,
ainda com educação à distância. Tem gente que ainda não consegue diferenciar muito bem. Eu queria que você explicasse qual é o principal diferencial entre essas duas modalidades. Perfeito, Cris. Olha, o ensino à distância ele pode acontecer vinculado ou não à escola. Então, você pode estudar numa escola, dentro da escola você pode ter ensino à distância complementar, inclusive está nas diretrizes curriculares do ensino médio, né? Assim, essas diretrizes novas, essas novas DCNs, elas prevêem até 20% de ensino à distância no currículo geral do ensino médio. No ensino domiciliar é a mesma coisa. Então, o pai e a mãe, ele pode dar uma parte e valer mão, né, se lançar mão de conteúdos que estão na internet, no YouTube, sei lá, enfim, ali qualquer outro recurso. Então, é bem diferente. E você pode ter cursos totalmente à distância. Então, você pode fazer um curso inteiro à distância. Isso acontece muito, por exemplo, no ensino superior, né, que você tem um curso inteiro à distância, você vai lá aos sábados só para fazer a prova. Então, o ensino à distância, ele pode ser um complemento ou ele pode ser o total de um curso, mas ele não pode ser confundido com o homeschooling. Homeschooling, como disse o promotor, o RIC, ele é a absorção pela família da responsabilidade de educar a criança e o jovem. Inclusive, essa era uma dúvida que chegou para a gente, Priscila, aqui pela rede social. Na verdade, é uma opinião aqui do Carlos Portela, dizendo que desde que a educação à distância foi instituída, também seja justificada a existência aí, do ensino domiciliar diante da falta de estrutura do Estado. Essa participação dele aqui pela rede social, e quem estiver acompanhando a gente hoje, quinta-feira, aí ao vivo pelo Facebook do Futura, pode mandar mensagens também. Para a gente acompanhar aqui essa discussão ao longo do nosso programa. Agora, eu sei que a Priscila tem que se despedir da gente daqui a pouquinho, mas eu queria, antes de dar o tchau para ela, perguntar uma outra questão importante. Na visão do Todos pela Educação, essa discussão sobre a medida provisória acaba tirando um pouco o foco de temas que poderiam ser mais relevantes para o ensino público. Os esforços de autoridades deveriam se voltar para o acesso e permanência na escola, por exemplo? Perfeito, Cris, exatamente isso, né? Assim, a gente tem aí, como disse a Sônia Regina, a gente tem 2,5 milhões de crianças fora da escola. Eu gostaria que a discussão hoje estivesse em como que eu vou garantir que esses 2,5 milhões de crianças e jovens estivessem na escola, e não esse tempo todo e essa energia para discutir homeschooling, né, ou educação domiciliar. Eu gostaria de estar discutindo estratégias para a gente garantir que toda criança estivesse alfabetizada, plenamente alfabetizada, no máximo até os 8 anos de idade, né, até o final do segundo ano do ensino fundamental, quando a gente tem 55% delas analfabetas ainda. Eu gostaria de estar discutindo a reforma do ensino médio, formação de professores, infraestrutura das escolas, um sistema de financiamento mais redistributivo, uma governança que funcione melhor, escolas mais bem geridas, diretores que não são indicados politicamente. Essas são as políticas capazes de fazer com que a gente mude de patamar na educação pública brasileira, e não querendo substituir a política pública por casos isolados de homeschooling. Eu acho que a gente está perdendo muito tempo, muita energia e tempo, porque a gente já realmente, esses meses todos desse início de governo, a gente só discutiu temas laterais e não os temas centrais para a gente conseguir garantir qualidade para a educação pública brasileira, e não tem nenhum país do mundo que resolveu o seu sistema de ensino com homeschooling. Não tem nenhum sistema do mundo que conseguiu fazer com que as crianças e jovens tivessem uma melhor qualidade da educação, né? O total, não estou dizendo a exceção, estou dizendo a população de crianças e jovens com homeschooling. Então, a gente precisa colocar de uma vez por todas os temas centrais em cima da mesa e ter seriedade de fazer com que eles sejam debatidos e implementados, né? Esse diversionismo, essas distrações todas estão fazendo com que a gente coloque um bote na sala para poder não resolver de fato os nossos problemas mais centrais. Muito bem. Priscila, muito obrigado pela participação aqui no debate de hoje. Priscila, presidente executiva do Todos pela Educação. E quero lembrar também que a Priscila vai estar aqui ao longo do mês de abril na nossa programação do Futura, porque a gente está aí com esse mês especial dedicado para o mês da educação, dia 28 de abril, Dia da Educação. Então, a hashtag Nenhum Pra Trás é a hashtag que une essas ações, e uma das atrações é a nova série do programa Entrevista, justamente apresentado pela Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação. É no ar de segunda a sexta, às 10 da noite, então todos os episódios lá no Futura Play. Então, mais uma vez, Priscila, muito obrigado pela participação.
Foi uma honra ser dirigida por você. Muito obrigada aí para todos do Canal Futura, toda a equipe. E foi uma honra ter você aqui apresentando o programa com a gente no Futura e levando aí essas discussões sobre a prioridade que deve ser a educação de qualidade no Brasil aí para todo mundo. Um abraço para você e até mais. Um abraço para vocês, um abraço também para o Rick e para a Sônia. Muito bem. Bom, a gente ouviu o posicionamento da Priscila e eu agora passo para você uma outra questão, que é o seguinte: todo mundo que passou pela sala de aula tem recordações, né? Quem passou pelo colégio tem memórias positivas ou negativas, depende da experiência de cada um. E no momento em que a educação domiciliar entra em pauta no país, a nossa equipe do debate foi para as ruas aqui do Rio de Janeiro para saber qual é o significado que a escola teve para a vida de algumas pessoas. Então, será que a gente já passou pela escola? Será que aqueles abririam mão de frequentar o ambiente escolar pela experiência individual de cada um? A gente vai saber agora. A escola vem, nasce um padre, nasce um médico, nasce tudo quando quer seguir no caminho do bem. Muitas crianças, às vezes, não vão para a escola para entrar pro crime, né? E ali na escola vai ter sempre uma educação. Uma criança, obrigatoriamente, ela precisa da escola. Mas já o adolescente, querendo incrementar sua formação, o adulto, ele consegue fazer isso fora da escola. Pois é, né? Experiências diversas aí, mas quero também trazer uma outra informação agora, que é o seguinte: em 2018, o Brasil registrou 48 milhões de matrículas no ensino básico, na educação básica. Em 4 anos, o país perdeu 1.300.000 inscritos nessa fase da formação. As informações divulgadas pelo INEP chamam a atenção para os desafios, né? Para o acesso e para a permanência na educação formal no país. Entre 2017 e 2018, o ensino médio foi a etapa que registrou maior queda. Foram 220.000 matrículas a menos. Então, quero saber aqui dos nossos convidados no estúdio, né? Esse desafio, já que muita gente está achando, então, que a escola não está atendendo a essas demandas, há famílias interessadas em trazer esse momento do ensino para dentro das residências, a escola tem se tornado menos desinteressante. O que são os fatores, Rick, principalmente, que levam uma família a querer tirar o seu filho da escola e trazer essa educação para dentro do âmbito familiar? Bom, nunca uma família ela tira um filho da escola por um único motivo. Né? Eu falo também por experiência própria. Mas, assim, a gente precisa entender, embora eu não venha aqui especificamente para falar da escola, né, mas nós precisamos entender que essa discussão entre escola e educação domiciliar, ela precisa ser um pouco mais leal. Né? Quando eu digo leal, é o seguinte: entendam bem, é desleal para nós comparar a escola ideal com o homeschool. Né? Essa escola que a Priscila falou não é a escola real não é essa escola não existe. Essa escola que essas pessoas que foram entrevistadas agora disseram, ela também não existe mais. A escola que nós estudamos, ela não existe mais. Então nós precisamos entender muito bem isso, que quando se diz que a escola é o espaço do aprendizado lúdico, do exercício da tolerância, da harmonia das relações, né? Essa não é a escola real. Essa não é a escola real. Essa é a escola ideal. Né? E ela está muito longe de ser a escola que a gente pensa e que a gente gostaria que tivesse. Segunda coisa que é importante a gente entender é que assim, essa não é especificamente uma política pública do governo, porque o governo ela teria tido a sua origem dentro do governo. Ela é resposta a uma demanda nossa. Desde 2012, a ANED trabalha nos 3 poderes, dialogando, discutindo, conversando, mostrando para as pessoas que o homeschool é perfeitamente viável, com estudos que mostram, inclusive, que os educados em casa têm mais tolerância política e religiosa do que os estudados em escolas convencionais. Estudos realizados por Estudos quem? realizados nos Estados Unidos e Canadá, por institutos de pesquisa. Né? Depois a gente pode mostrar esses estudos para vocês. Eles mostram isso, eles entram nas universidades com taxas mais altas. Vou lhe dar um exemplo muito claro. A minha filha entrou na universidade aos 16 anos, precisou conseguir na justiça esse direito, e eu me lembro que quando lhe foi negado o certificado de conclusão do ensino médio pelo Instituto Federal de Brasília, e eu fui até a Defensoria Pública, quando a minha filha entrou comigo na sala, ela falou assim: poxa, pai, eu só tenho 16 anos e eu tenho que entrar na justiça para poder estudar. Que país é esse que eu vivo?
Agora eu te pergunto já, porque deve ser a curiosidade de muita gente que acompanha a gente também, como essa certificação foi feita, de que forma ela atestou que de fato tinha os conhecimentos básicos que uma criança e um adolescente que passa pela escola tradicional passaram também. Bom, o que a gente tem hoje, as famílias educadoras têm, é o Enseja e os supletivos, né? Aos 15 anos, a gente faz com nossos filhos no ensino fundamental, eles têm 100% de aprovação nessas provas. E o Enseja no ensino médio, a mesma coisa, né? A minha filha passou na época no Enem, quando o Enem ainda certificava, né? E embora eu tendo emancipado ela antes de fazer a prova, para que não dissessem assim que houve má fé da minha parte, mesmo assim não lhe foi reconhecido o direito de entrar na universidade. Ela ganhou esse direito na justiça, né? E com 15 dias, apenas 15 dias de aula numa sala de faculdade, ela foi eleita líder da turma. Né? Para as pessoas que dizem que a educação domiciliar não socializa, não forma cidadão. Ela era a melhor aluna em fotografia, ela inclusive começou fazendo jornalismo e era a segunda melhor aluna nas outras disciplinas da universidade. Né? Inclusive ela se decepcionou até um pouco com o nível de leitura, de vocabulário, de conhecimento. Né? Falo isso não com orgulho de pai, mas especificamente até para mostrar a vocês que o homeschool é perfeitamente viável. Agora, uma questão importante a gente mencionar também é que, assim como você falou que a escola ideal pode estar distante, não existe uma escola, né? A gente tem diversas escolas, a gente tem uma rede de ensino, tanto pública como privada no Brasil, então a gente também não pode generalizar e dizer que a escola não é ideal, porque cada realidade, assim como cada família também, imagino eu, vai ser uma realidade diferente na hora de ensinar. Talvez alguns pais consigam, de fato, melhorar a educação dos filhos, talvez nem toda a família esteja preparada para essa responsabilidade, né, que é abarcar aí todos os conhecimentos. Agora, eu quero passar uma pergunta para a Sônia em relação a essa questão do abandono, né? A gente falou que muita gente está saindo da escola, o ensino médio perdendo, principalmente muitas matrículas. Esse abandono, quais são os principais fatores aí que têm sido levados em conta? Essa questão do desinteresse da escola não ser mais tão relevante, ou a influência de outros motivos também sociais podem ter impactado nisso? Olha, a gente acredita que há uma série de fatores para serem repensados no âmbito da educação. O abandono não necessariamente acontece por um motivo único, ele é visto de várias maneiras. Há o abandono de um segmento grande da população que vai ter que se inserir ou para a sua própria manutenção no mercado de trabalho, esse é real e concreto, a gente tem um empobrecimento geral da população e às vezes esse abandono é recorrente, por causa da necessidade de conjugar trabalho e educação. Ainda é um binômio para a gente discutir, acho que a pauta da Priscila tem que acrescentar mais um elemento, que é conjugar as relações entre trabalho e formação e educação, que é complexo demais. Há também um grande número você sabe que nós temos uma população feminina também que se abandona muito a escola por maternidade precoce, por cuidar dos mais novos na sua escala familiar, na sua estrutura familiar. E há também aqueles jovens que realmente se veem fora do ambiente escolar por sucessivas reprovações, por não terem sido atendidos nas suas peculiaridades e singularidades. A gente não pode homogeneizar de forma nenhuma esse debate, acho que ele precisa ser muito bem tratado. E a gente, nos estudos mais recentes, também o que significa para a escola, para essa criança se permanecer, tem a ver muito com o acolhimento e com a relação de satisfação dele no ambiente escolar. Esse acolhimento e essa relação de satisfação tem a ver com uma escola. Claro que a gente imagina que sejamos todos aqui bastante coerentes de afirmar que a escola brasileira precisa alargar seus horizontes. A gente teve um movimento da escola integral algum tempo atrás, uma promessa que não se cumpriu efetivamente no campo da educação brasileira. Ainda é uma bandeira forte entre os especialistas e educadores que a gente acompanha aqui no Jornalismo do Futuro, que é educação integral não só em tempo, né, mas integral no sentido de desenvolver habilidades. É sempre bom pontuar isso aqui, que não é simplesmente passar o dia inteiro na escola, é desenvolvendo habilidades mais Exato, uma escola complexas, né? Que tenha realmente uma proposta de educação integral promove uma série de atividades que compõem a vida deste aluno. Algo que às vezes fica muito restrito para uma certa camada da população vai estar viável para esse aluno. E eu não falo só do ponto de vista dos conhecimentos, não. Eu falo também de uma iniciativa muito favorável ao desenvolvimento do acesso dele aos bens culturais, ao desenvolvimento dele como pessoa nos esportes. A gente tem que pensar essa educação muito mais alargada e com muito mais, claro, recursos que serão muito necessários para desenvolver. O financiamento da educação é uma moeda importante hoje na nossa discussão, porque se a gente tem um Estado
se abandonando as discussões centrais, como Priscila coloca, o financiamento é básico, porque uma educação de melhor qualidade, claro que ela vai exigir... Mas nesse momento é que o Fundeb atual está chegando ao fim, Sim. Inclusive vamos em breve tratar aqui no debate sobre o financiamento da educação no Brasil. Agora eu preciso fazer um rápido intervalo, nosso primeiro bloco já acabou, o tempo voou e daqui a pouco a gente volta com mais debate falando sobre os desafios aí do acesso, da permanência na escola e também a proposta de educação domiciliar no Brasil. Então continuem enviando perguntas para a gente e o debate já volta.
Claquete bloco 2 do debate de terça-feira, 26 de março de 2019. O debate está de volta e analisa a expansão do ensino domiciliar no Brasil. Nessa discussão é importante levar em consideração a opinião de quem trabalhou com políticas públicas educacionais. 2 ex-ministros da Educação comentaram, especialmente para a gente aqui do Futura, o projeto do governo federal para essa modalidade de educação. O ex-senador Cristóvão Buarque destacou os desafios que as crianças que são educadas em casa enfrentam. E também o professor de filosofia da USP, Renato Janine Ribeiro, afirmou que a convivência com os outros alunos é essencial no período de formação. Vamos assistir. Na realidade brasileira hoje, uma vantagem de estudar em casa, você sabe que não vai ter interrupção da aula, que você sabe que vai usar mais computador, que você sabe que o aluno vai ter um papel mais ativo e não só passivo de receber o que o professor ensina. Tem vantagens. A grande desvantagem, porém, sobretudo para os que não são nem ainda adolescentes, as crianças, a grande desvantagem é quebrar a sociabilização dessas crianças. Escola não é só para ensinar. Escola é para viver. Escola é para conviver. Escola é para ter amigos, amigas. E embora muitos que defendem escola em casa dizem que seus filhos têm amigos no clube, que seus filhos têm amigos no karatê, na aula de música, que essas são fora de casa. Preciso dizer também que a aula em casa não é só em casa, tem muitos complementos fora. Mas mesmo assim, falta aquela proximidade. 4 horas, por mim seriam 6, com as mesmas crianças, que depois se frequentam no fim de semana. O consenso de muitos estudiosos e a decisão do Supremo Tribunal não tem cabimento. No Supremo Tribunal, porque não existe lei regulando. Na verdade, mais que isso, a Constituição prevê o direito à escola. A questão fica um pouco, bom, e se o pai não quiser colocar o filho na escola? Se ele achar que pode educar em casa mesmo? Ora, isso traz um problema que tem aspectos pedagógicos, que competem aos educadores, e aspectos também constitucionais. A escola não é apenas um lugar que transmite conhecimentos às pessoas. Não é apenas um lugar que as pessoas aprendem, digamos, a ler, escrever, as operações matemáticas e mais coisas. A escola é um grande espaço de socialização. A escola tem defeitos? Tem. Sempre teve. Mas a escola é uma das melhores invenções, se não for a melhor, para socializar a pessoa. Porque quando você nasce, o seu mundo é o pequeno mundo da família. Família imediata, família mais longa, maior, mas você não tem contato praticamente com as pessoas que são de fora desse ambiente. Você vai ter que aprender a conviver com um mundo em que muitas pessoas não têm nenhuma relação de parentesco ou de convivência constante com você. A escola abre esse espaço para se relacionar com adultos que não são pai ou mãe, com crianças que não são irmãos. Bom, nós entramos em contato com responsáveis pelo Ministério da Educação durante os últimos 3 governos. Por isso, agradecemos aos ex-ministros Cristóvão Buarque e Renato Janine Ribeiro, que se dispuseram a participar do debate conosco, gravando esses depoimentos. Então, muito obrigado aos dois mais uma vez. Bom, uma questão pontuada durante esses depoimentos é a questão da diversidade, é a questão dessas relações que são desenvolvidas a partir das trocas, e também são perguntas que estão chegando para mim aqui pelas redes sociais. O pessoal está acompanhando aí a nossa live aqui no Facebook, nessa gravação de quinta-feira à tarde, para quem tiver hoje, quinta-feira, se não, pode estar acompanhando também as nossas gravações mais para frente. Se tiver hoje, quinta-feira, dia 21, acompanhe aí e mande a sua pergunta para a gente. Por exemplo, a Simone nos pergunta como trabalhar com diversidades se há essa questão do homeschooling, se a criança está sendo educada em casa. Eu quero ouvir do Rick uma resposta em relação a isso para a Simone. Ok. Uma das coisas importantes, Simone, que a gente precisa entender
é que quando os pais estão responsáveis pela formação acadêmica dos filhos, invariavelmente eles também vão trabalhar essa questão do caráter, tá? Isso é muito trabalhado pelos pais, eu falo como pai, né? É em casa que a gente primeiro aprende o respeito ao outro, o respeito à diferença. Na escola vem a convivência, talvez a prática disso, mas a gente precisa entender que a própria pedagogia, ela diz que a socialização escolar é uma socialização pobre, porque você pega uma criança de 7 anos e coloca ela junto de outras 30 crianças também de 7 anos, da mesma classe social, cultural e econômica, seja numa escola de uma periferia pobre, numa escola rica de um grande centro. E que a educação que a socialização rica é aquela na qual a criança se socializa, né, se relaciona com seus pares, com crianças mais novas, com crianças mais velhas, com adolescentes, com jovens, com adultos, com idosos. Essa é a socialização que agrega. 25% das famílias no Brasil tiram os filhos da escola por causa da má socialização escolar. Acontecem situações terríveis com as famílias na escola, nós temos acesso, as famílias que se associam a nós, nos procuram pedindo socorro, porque o pior não é isso, o pior é que assim, elas procuram as coordenações pedagógicas e primeiro procura se defender a reputação da escola, depois a integridade física, emocional, psicológica daquela criança que foi lesada, né? Isso aí a gente também precisa entender. A socialização da escola hoje é uma socialização boa. Esse convívio com a diferença, ele é importante? Sem dúvida nenhuma. Mas ele é bom, porque quando a Priscila coloca a questão da pauta do governo, o governo atendeu uma demanda nossa. Agora, a família que tem um filho na escola, ela também precisa pressionar o governo e demandar uma escola melhor. Nós não somos anti-escola, não queremos que a escola acabe. Mas quem tem seu filho na escola tem que se preocupar com a escola sim. E não deixar apenas na mão dos educadores para resolver esse problema. Quantos professores hoje engrossam as filas de consultórios psiquiátricos com síndrome do pânico, com depressão, com doenças psicossomáticas causadas pelo estresse da sala de aula? Porque a família também abandonou a criança na escola. E muitas escolas hoje viraram depósitos de crianças. Mas né? eu quero ouvir uma resposta da Sônia em relação a isso. Sônia, pensando nessa questão da sociabilidade, nessa troca, como a criança vai desenvolver ou não essas habilidades no seu ponto de vista a partir desse momento que está em casa, eventualmente estudando apenas com a família? Olha só, os educadores, eu acho que de modo geral, têm um consenso com relação a isso, do ponto de vista de o quanto a criança, ao chegar no ambiente escolar, ela vai lidar com essa diversidade desde o começo da sua escolarização, lá na educação infantil. Eu entendo muito bem que é uma preocupação dos pais verificar exatamente como é que acontece esse movimento dentro da escola, mas acho que asseguradamente a escola tem uma preocupação enorme em fazer com que essas diferenças não sejam tratadas de forma perversa, nem de forma nenhuma haja constrangimento ou práticas que a gente possa dizer de exclusão e de intolerância. Um bom educador, ele está sempre muito atento para que as crianças convivam com muito mais atividades voltadas para a compreensão mútua e até o entendimento das divergências, tanto da ponto de vista da cultura de cada um tem de referência. A escola brasileira lida com muitas diferenças da cultura de referência, isso é consenso entre os educadores, porque as crianças vêm de várias famílias. Hoje a gente está vivendo muito uma ausência da família na socialização primária, a socialização que o colega colocou aqui respeitosamente, que fica a cargo das famílias, às vezes tem sido deixada por abandono. As famílias brasileiras têm compreendido a questão da formação como exclusiva, até colocando na escola que ela também é responsável por educar nas coisas iniciais, como a forma de lidar no mundo, e a escola entra exatamente para lidar com tudo isso. Hoje eu acho que essa convivência entre a família, a escola, nos arranjos que se possibilitam para que as crianças possam viver a socialização secundária na escola de forma muito ampla e positiva, para que ela entenda o que é viver o divergente, o diferente, sem de nenhuma forma se mostrar intolerante do ponto de vista de agregar que a cultura de referência dela é a validada, é a única cultura importante ou a única que tem que sobrepor-se às demais, é um grande desafio para nós educadores. A escola faz isso. Eu acho que todos nós entendemos que o fato de estarmos num ambiente escolar tão plural nos faz
repensar a cada momento a nossa própria visão cultural, nossa própria visão de estar no mundo. Agora, uma questão importante mencionar aqui também, a gente falou, a responsabilidade é da escola ou é da família? Se a gente for voltar lá para a nossa legislação, a educação, na verdade, é responsabilidade da família, do Estado e de toda a sociedade. E educar é o que pelo menos prevê a nossa legislação atual. Eu quero aproveitar agora e chamar mais um ponto de vista para a nossa discussão, porque não é um assunto fácil ou um assunto simples de ser discutido, então vamos agora contar com mais um elemento aqui para a nossa discussão, que é o Ministério Público, porque a gente sabe que a regulamentação da educação domiciliar, ou homeschooling, como também é chamada, deve mudar aí a maneira como as entidades de controle fiscalizam a educação no Brasil. O Ministério Público, por exemplo, acompanha a questão, divulgou no ano passado, em 2018, um documento em que reafirma que vai atuar para fortalecer e qualificar o ensino escolar. Então, para saber como esse órgão se prepara para monitorar essa prática, a gente conversa agora com a Sandra Soares de Pontes, que é promotora do Ministério Público do Maranhão e vice-coordenadora da Comissão Permanente de Educação do MP. Olá, Sandra, bem-vinda ao nosso debate. Quero já emendar aqui uma pergunta para você. O MP acredita que o ambiente escolar ajuda ou atrapalha na formação de crianças e adolescentes? Boa tarde, eu queria saudar a todos que participam desse importante debate, saudar os telespectadores do canal Futura e dizer que é uma grande satisfação para nós do Ministério Público e estarmos sendo chamados a somar nessa discussão. Nós entendemos, enquanto função essencial à prestação jurisdicional do Estado, que é o papel do Ministério Público brasileiro, que a escola é um locus privilegiado da educação. A educação aí não entendida como uma mera transmissão de conhecimento, mas, sobretudo, a construção, né, de um aspecto mais dialogal, de valores, de construção de cidadania, de saberes que acontecem e que se aprende na interlocução e na vivência com o diferente, com o outro. Então, assim, nessa perspectiva, nós entendemos ser esse espaço formal de realização do ensino, da aprendizagem, dentro de uma perspectiva dialógica e que respeita o outro e que vê no outro a grande possibilidade de aprendizado para além da mera transmissão do conhecimento. Então, nesse sentido, nós temos entendido que, sob o ponto de vista constitucional brasileiro e sob o ponto de vista de toda a normativa internacional, nós entendemos não ser possível que se possa pensar numa substituição, né, desse espaço escolar por qualquer outro viés. Agora, Sandra, deixa eu interromper você e fazer uma pergunta que está chegando para a gente aqui, de muitas pessoas trazendo para a gente a preocupação em relação ao papel do Estado, caso seja aprovado de fato a questão da educação domiciliar. Qual seria o papel do Estado, na verdade, em verificar esse tipo de ensino, sabendo que, pensando também de volta para a legislação, né, o acesso à educação é um direito da criança. Agora, a gente sabe também, enfim, se um casal, se os pais, se a família decidirem tirar a criança da escola, a gente tem famílias as mais diversas e sabemos da baixa escolaridade média do brasileiro. A gente precisa pensar nisso, né? Se uma família que tem uma baixa escolaridade, talvez não vai dar o mesmo acesso à educação para uma criança de uma família que os pais já têm mais estudos e tal. Então, de que forma a gente pode pensar no papel do Estado, no papel do Ministério Público, nesse sentido aqui, respondendo às questões trazidas pela gente, pela Gláucia e pela Tamires? Nós não conhecemos ainda o texto da medida provisória que está sendo ainda gestada para ser encaminhado, pelo menos é isso que foi espalhado através da mídia. Não temos ainda conhecimento do texto da medida provisória. Mas o que a posição até hoje do Ministério Público é de acompanhar essa discussão e de analisar também o seu caráter de constitucionalidade e de uma certa forma, estar trabalhando enquanto membros todos do Ministério Público brasileiro, no sentido de fortalecer a escola como esse espaço privilegiado de realização da aprendizagem, do ensino e também dentro dessa perspectiva da construção dos valores.
Sandra, já volto a falar com você, eu quero ouvir do Rick, que acompanha de perto, né, conhece as famílias que oferecem o estudo domiciliar já atualmente para o Brasil, para algumas crianças. Então, como é que isso é discutido? Como é que a gente pode pensar na qualificação, na escolaridade dos pais na hora de passar esse ensino, esse conhecimento para as crianças? Essa pergunta é uma pergunta interessante, talvez seja a mais importante, né, dentro desse entendimento nosso sobre o homeschool, né? As famílias perguntam assim: como é que eu vou ensinar meu filho em casa? Não lembro mais o cálculo do delta ou a fórmula de Bhaskara, eu nunca aprendi concordância verbal, né? Como é que eu vou ensinar isso aos meus filhos? Educação domiciliar não é ensinar conteúdo, entenda bem, trabalhamos com os conteúdos, sim, né? Não é à toa que nossos jovens, eles são aprovados nessas provas, né? Como o garoto Carlo André, lá de Roraima, primeiro lugar em medicina na Universidade Federal de Roraima. Mas o que nós fazemos então? Nós ensinamos nossos filhos a estudarem, ensinamos eles a aprenderem e não apenas a memorizar conteúdos. É por isso que famílias, que eu conheço famílias do Oiapoque ao Chuí, que tem o nível médio apenas, que tem o nível fundamental apenas, mas entenderam esse viés de a educação domiciliar, como se aqui eu tivesse um gráfico, eu estou começando, no ponto 0 está a autonomia do meu filho, do educando, e no ponto 100 está a minha supervisão. O tempo vai passando, a autonomia dele vai aumentando, minha supervisão diminuindo. Os 2 últimos anos da minha filha antes da faculdade, por exemplo, ela estudava sozinha em casa, né? Ela já estudava sozinha, a supervisão não era tão grande assim, tão necessária. Então, é ensinar o aluno a ser sujeito, como o próprio Cristóvão Buarque falou, eu estive com ele uma vez conversando sobre isso, e a gente já falava sobre isso, né? Sobre garotos nascidos, nossos filhos foram nascidos no cativeiro do Google, então a gente precisa repensar a forma de educação, e o homeschool é apenas uma delas. Nesse sentido, não é ensinar conteúdo, é treino para o aprendizado. Ensinar é o educando a aprender, por mais redundante que essa frase pareça. Pois é, mas tem uma questão também que chega pra gente, que é em relação ao mercado de trabalho. A gente sabe que a maior parte dos pais trabalham, estão fora de casa e muitas vezes, enquanto os pais estão trabalhando, as crianças normalmente estão na escola. Então, como essa questão do tempo que os pais vão ter para dedicar ao ensino dos filhos pode prejudicar ou não, ou, ouvindo a experiência de quem já faz isso, como isso afeta ou não o aprendizado das crianças? Essa é uma outra pergunta que fazem também. Como é que essas famílias conseguem fazer? E aí a gente vai fazer o perfil dessas famílias. As pessoas perguntam, as famílias são o quê? São cristãos, são brancos, são negros, são famílias de que tipo de famílias? Tem famílias de todo o tipo. Mas uma coisa é comum entre elas, eu diria que esse é o grande perfil. São homens e mulheres que abriram mão de coisas como empregos melhores, salários maiores, mulheres que foram para casa pelo menos um turno do dia, pais que adiaram projetos pessoais, que fazem menos hora extra, que passam mais tempo com os filhos, para nesse período, vamos pegar aqui esse período de educação, que o MEC coloca hoje de 4 ou 17 anos, se dedicarem à educação formal dos filhos. Esse é o perfil das famílias educadoras. Por isso que eu não tenho nenhum medo de que uma família desestruturada socialmente, uma família miserável, uma família sem condições queira fazer homeschool. Não quer porque é um estilo de vida, dá trabalho fazer homeschool. Fácil você pegar um garoto, dar um achocolatado a ele, dar um banho, colocar ele dentro de uma van e mandar para a escola e ficar, vamos colocar entre aspas, livre dele 5, 6 horas do seu dia para você fazer as coisas que você precisa fazer. E ele está na escola. Difícil é você ter que fazer tudo que você precisa e agora com um garoto dentro de casa. Sônia, como é que a gente pode ver essa questão do tempo, de dedicação? A gente sabe que muitas das vezes o tempo tem a ver com a qualidade do ensino. Sim. Nessa modalidade, como você como educadora vê esse aspecto? Eu tive contato já com famílias que tentaram de alguma maneira suprir a escolarização e eu fiquei sempre muito observadora de como é que essas famílias iam enfrentar algo severo para eles, que é o contato real com o mundo externo da sua própria função como trabalhador e tudo mais. Às vezes as pessoas fazem isso por uma certa identidade com relação ao trabalho, abandonam realmente o trabalho para se dedicar. E eu não sei exatamente se o enfrentamento da questão da educação clama tanto quando a gente tem disponível, claro, as escolas hoje, elas têm condições de receber esse alunado. Eu acho que a parceria com a escola, entre as famílias e a escola, para o bom desenvolvimento da criança, que é o alvo da nossa discussão em tese, seria o melhor dos mundos, porque
o fato de você colocar a criança fora do ambiente escolar, e eu temo um pouco por isso, que eu digo sempre que a escola é a única instituição sobrante. Em todas as atividades que você encontra nas comunidades, pode faltar todas as instituições, mas não falta a escola. E a escola tem ali um papel fundamental de absorver essas crianças, de fazer com que haja todo um trabalho sistemático em relação ao conhecimento, mas também de fazer com que elas tenham novas vivências. Novas atividades são pensadas cotidianamente hoje no universo da relação com a criança e a sociedade. Os pais, ao abrirem mão de suas vidas para cuidarem disso, sobejamente têm seus valores elencados, devem ter suas preocupações, mas, ao mesmo tempo, eu sempre repensaria, como educadora com eles, o que exatamente seria o objetivo final. Porque a convivência da criança num ambiente escolar saudável, ela é promotora de toda uma forma de enfrentar o mundo. E eu digo isso de enfrentar o mundo na seguinte forma. Hoje, o conteúdo que está acessível na casa de todos, ligando a TV, ligando o computador, ele precisa ser mediatizado. Tem que ter um educador que foi formado para isso, para separar o joio do trigo, sabe? Separar os conteúdos que vieram da ciência dos conteúdos que estão disponíveis apenas. Eu acho que essa é a causa principal, é a recuperação de uma função primordial, de saber a quantidade e o recurso que a gente tem hoje é muito grande de informação, mas transformar isso em conteúdo escolarizado, que faz com que você amplie a sua capacidade de reflexão crítica, amplie a sua capacidade de criação, é inegavelmente um papel fundamental da escola. Então, você está dizendo, de certa forma, que é necessário um preparo dos pais também para se colocar nessa posição de mediador dos conteúdos. Deixa eu só voltar a falar com a nossa convidada, que está conectada pelo Skype conosco, para perguntar o seguinte: como a gente pode pensar no Ministério Público cumprindo um papel também de aferir essa frequência dos estudos para ver se de fato, a partir do momento em que a criança eventualmente esteja fora da escola, ela está se dedicando esse tempo para estudar e também adquirindo esses conhecimentos? Houve recentemente um debate com relação a essa questão de como acompanhar para e passo cada uma dessas famílias e também de como fazer a avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Nós entendemos que essa avaliação ela precisa ser diuturna, e à medida que o aluno for tendo algumas dificuldades, não só na questão do adquirir conhecimento, mas no próprio desenvolvimento das suas potencialidades, é interessante nós termos aquele trabalho paralelo. Então, com relação a isso, tanto o acompanhamento da carga horária a ser desenvolvida, do tempo necessário para, não só, eu repito, porque eu entendo que educação é muito mais do que a mera transmissão do conhecimento, mas o conhecimento é importante para a educação, então, como aferir esse tempo no âmbito de cada lar, de cada família, e também de como isso será feito, como será feita a avaliação. Pelo que nós vemos aí, há uma vontade de que os conselhos tutelares participem disso. Nós reconhecemos a importância fundamental dos conselhos tutelares no Brasil, de como nós avançamos na política de proteção à infância e juventude, mandamento constitucional, da prioridade absoluta, mas entendemos que, pela estrutura que se tem hoje, pela forma como se organizam esses conselhos, dificilmente eles darão conta de fiscalizar, de atuar nessa questão do desenvolvimento, vamos dizer, do ensino dentro do ambiente de cada família. E também vemos com bastante preocupação a questão da própria avaliação, Então, estamos acompanhando essa discussão e a ideia é que essas coisas fiquem claras e insistimos de que família, escola e Estado são parceiros na construção da educação brasileira e que não necessariamente precisamos uns nos substituirmos aos outros. As escolas que têm conseguido sucesso, têm conseguido marcar positivamente a vida dos seus alunos, são aquelas que se constituem um espaço democrático de participação da família,
do corpo pedagógico da escola e da própria sociedade, aquilo que a gente comumente costumou chamar de comunidade escolar. Então, é a soma do trabalho realizado na escola, com o trabalho realizado na família, com a presença da comunidade educativa no ambiente escolar, que faz com que as escolas brasileiras obtenham também sucesso na sua empreitada de desenvolvimento do educando em todas as suas potencialidades, inclusive na sua cidadania. Ok, Sandra, promotora do Ministério Público, Sandra Soares de Pontes, muito obrigado por ter aberto um espaço na sua agenda, conversado conosco aqui no debate sobre esse ponto tão importante que é a educação das crianças e dos jovens brasileiros. Obrigado. Nós e até a próxima. agradecemos e nos colocamos sempre à disposição. Muito bem, a gente está aqui avançando no nosso debate. Agora eu quero ouvir, antes da gente seguir, do Rick em relação às decisões do STF. A gente abriu o programa falando sobre isso. Eu queria que a NED, você, representante da NED, falasse em relação ao que o STF decidiu recentemente. Bom, a decisão do STF, até os juristas tiveram dificuldade de compreendê-la, né? Mas se a gente fosse falar sem juridiquês, em linhas gerais, seria que o que foi dito ali, e me parece que foi ratificado no acórdão que acabou de sair, é que a Constituição brasileira, ela não proíbe, mas também não garante. Por isso, é necessário, então, que o legislador atue, né? É necessário uma legislação. E é o que nós estamos buscando. Então, como eu falei anteriormente, se as famílias ficaram nesse limbo jurídico, agora a gente tem que correr atrás dessa legislação, porque o tempo urge. Com certeza. E a gente sabe que os familiares têm papel fundamental para incentivar as crianças nos estudos, sejam crianças matriculadas em escolas ou não, né? O papel da família aqui é algo que eu acho que é indiscutível, né? Agora, pela internet, a gente recebeu também depoimentos, experiências de mães que acreditam no poder da escola e de quem acha que a saída é o ensino domiciliar, então a gente vai ouvir agora esses depoimentos. Eu percebi que eu tinha limites para chegar na educação das crianças, no conhecimento deles como professora. Percebi que se fossem os pais fazendo isso, teriam um resultado muito melhor. Bom, eu não tinha nem filho ainda naquela época, mas aí em 2012 chegou o meu primeiro filho e eu passei a trabalhar todos aqueles aspectos com ele. E eu fui cada vez mais me apaixonando pelo fato de que dava certo. Tudo aquilo que eu colocava em prática ia acontecendo. Bom, em 2014 nós nos mudamos para os Estados Unidos e lá eu vi todo esse processo acontecer. Não no meu filho, claro, mas eu vi criancinhas, adolescentes, jovens, todos eles já também participantes do homeschool, com um desenvolvimento maravilhoso. E o que mais me chamava a atenção no aspecto do desenvolvimento deles era a socialização. Porque eles eram crianças muito sociáveis, que sabiam lidar com pessoas de todas as idades, que sabiam respeitar, que sabiam servir, estavam atentos à necessidade do próximo. Isso me chamou muita atenção no homeschool, nas crianças praticantes do homeschool, nas famílias, né? Outro aspecto muito importante é que é um ensino muito personalizado. Você percebe que seu filho tem grande facilidade com matemática, que ele gosta de matemática, você vai e dá toda a possibilidade para ele. Você avança com matéria ou revisa matérias que ele ainda não pegou. Então, não é uma sala de aula que você tem que avançar porque tem que cumprir um conteúdo. Então, você vai de acordo com a necessidade da criança. Outro aspecto interessantíssimo do homeschool é que as crianças podem conviver com a família, com os irmãos, eles brincam, eles se divertem. Isso é tão raro hoje em dia, né? Quando eu penso no ensino domiciliar, eu tenho alguns pontos que me deixam insegura e, na verdade, que me fazem pensar contra esse sistema de ensino. Bom, um ponto que me deixa preocupada é em questão do controle da qualidade de ensino que essas crianças poderiam receber dentro do seu domicílio. Quando eu penso na maioria das mães que a gente tem, no número de mães que a gente tem em situação de moradia, de vulnerabilidade, crianças que necessitam do ambiente escolar para se alimentar, que necessitam do ambiente escolar para serem inseridas a um ambiente cultural, um ambiente de inserção à sociedade, à comunidade, um ambiente de estímulo criativo, de estímulo de questionamento social,
quem eu sou, quem é você. A escola é muito importante, a escola tem um papel transformador. Eu acredito que, em vez de questionarmos se os nossos filhos estariam mais seguros dentro de casa, nós deveríamos deixar as nossas escolas mais seguras, com ambientes que realmente estimulem o crescimento. Pois é, a gente agradece aí os depoimentos das mães, são duas mães com pontos de vista diferentes, mas só para agregar também aqui, para mostrar na diversidade, na complexidade que é tratar desse assunto. E a gente sabe que em 1 hora de programa é bastante tempo para essa discussão, mas mesmo assim não dá para a gente encerrar a discussão, mas o nosso tempo aqui para o programa já acabou. A cara de surpresa da Sônia é a cara que eu faço também quando a produção me diz aqui, acabou o tempo do programa. Então, rapidamente, memes, que é o espaço que a gente sempre reserva para mostrar um pouquinho do que como a internet também fala dos nossos temas. Ali, para quem frequenta a escola, eu e meu amigo ouvindo o professor falar as notas, a cara de surpresa é um pouquinho a cara de surpresa da Sônia aqui no meu lado, quando eu falei, acabou o programa. Pois é, a gente tem mais um meme mostrando aí, quando eu vejo a pessoa mordendo a tampa da caneta que eu emprestei para ela. Também tem parte desse momento do convívio escolar, quando se empresta o material ali e o coleguinha não trata com o devido cuidado. Bom, só para aliviar um pouquinho a discussão, né, memes aqui para tentar deixar o assunto um pouco mais leve, mas eu vou voltar a conversar com vocês com certeza. A gente tem muito ainda para falar sobre esse tema, mas por agora, obrigado pela presença dos dois aqui no estúdio comigo. Valeu! Ok. Muito bom. Você de casa, obrigado pela participação. Muita pergunta, não consegui nem trazer aqui para os nossos convidados, mas voltaremos a esse tema. Um beijo, um abraço, debate sempre aqui na TV, na tela do Futura toda terça ou lá no Futura Play. Até mais.